Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar? É um plano pra ajudar o planeta. É simples, cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Agora sim. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Gostaram do vídeo? Hoje é dia 5 de junho, dia do meio ambiente, tá? Então, vamos preservar, vamos conservar o nosso planeta, não jogando lixo no lixo, né? Então, vamos lá para mais uma aulinha. Pegue seu caderno, seu estojo e sua apostila. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020. Rotina, nós vamos continuar o módulo de ontem de língua portuguesa, onde nós vimos sobre aquele ovo gigantesco, né, que foi pintado. Vimos também sobre o título de uma manchete, né, que ela tem que ser com letras maiores, para dar destaque, chamar a atenção do leitor. E nós vamos continuar esse módulo, tá? Língua portuguesa, páginas 32 a 37. E nós temos hoje uma especialista, que é a professora Soninha, tudo bem? Esse agora é um recadinho para os papais, né? Para as vovós. Eu vou colocar a seguir um vídeo onde é uma dica de autor para a prática, né? É uma prática que o autor nos sugere aos professores. Então, como vocês estão me ajudando aí em casa, eu peço que prestem bem atenção nesse vídeo para vocês poderem me ajudar aí em casa, tá? Que é sobre a regra do cedilha, do C e do cedilha e sobre o tio. O tio nós já vimos em outro módulo, tá? E a regrinha do M e do N, que também nós já vimos. Mas é só uma dica que o autor dá para os professores e como vocês estão me ajudando, peço que vocês observem com atenção esse vídeo, tá? Vamos lá? Depois eu volto. Olá, professor, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso do C cedilha e como que esse sinal, ao ser colocado na letra C, no meio da palavra, altera o som da sílaba K para C. Para fazer esse trabalho, nós pegamos a página 32 do caderno do aluno, onde nós vamos analisar 2 exercícios que, se não for observado com bastante atenção, pode levar a um aligeiramento da exploração e impedir que o aluno construa o conhecimento desejado. Então, no exercício 1, nós temos 2 listas em que pedimos para que as palavras da lista 1 e 2 sejam lidas em voz alta. Isso porque a grande maioria das palavras, aparentemente com as mesmas letras, e elas mudam apenas com a colocação do sinal do C cedilha. Então, na lista 1, a primeira palavra é calcar. Com o uso do C cedilha, na lista 2, ela se transforma em calçar. Na segunda linha, nós temos faca, que se transforma em faça. Na terceira, peco, que se transforma em peço. A última linha, para trabalhar a mudança do som de acudir para açude, nós não utilizamos a mesma palavra, entretanto, marcamos a mudança do som da sílaba com a presença do cedilha. Nesse primeiro exercício dessa página, nós já conseguimos tirar algumas regras. Primeiro, só utilizamos o C cedilha ou o cedilha nas sílabas onde a vogal é A, O ou U. Não temos também o cedilha em início de palavras.
Então, o que tem a letra C nas palavras da lista 1 e na lista 2? Nós temos uma mudança de som, é essa a resposta esperada. Na primeira lista, a gente tem o som de K e na segunda lista já temos o som de C. Isso para qualquer uma das palavras sinalizadas, seja o C com A, C com O ou o C com U. Quando nós passamos ao segundo exercício, que é o exercício B, relativa ao item 1, que sinal que muda a letra C nas palavras da lista 2? Que também aí é para o aluno escrever, que é o sinal do cedilha. No exercício 2, desta mesma página, nós vamos, então, sistematizar melhor as informações que foram passadas no exercício 1 e esperamos com alguns conhecimentos já construídos. Então, os alunos vão ter 2 linhas divididas nessa coluna, algumas palavras começadas com a letra C e com as vogais I e E, logo, a palavra cintura e certo não poderiam receber sinal de cedilha por 2 motivos. São de início de palavras, já estão com som de C e estão com as vogais I e E que não permitem o cedilha. Se vocês passam para a linha de baixo, as outras 2 palavras, fácil e romance, eu tenho o uso da letra C junto com mais 2 vogais que não podem receber o cedilha, que é a vogal I e a vogal E. Estão no meio de palavras, mas não podem receber o sinal de cedilha. Já as demais palavras da tabela, praça, poço, açúcar, caçula, lenço e aliança, que tem as vogais A, O e U, para que eu obtenha o som de C para essas sílabas, quando no meio de palavras eu preciso do som de cedilha. Caso contrário, eu teria o som de K. Evidencie isso com as crianças. Por exemplo, se a palavra aliança não recebesse o sinal de cedilha, ela seria lida como alianca. Professor, não corra nessas atividades, dedique um tempo a cada uma delas. Quando for responder aos itens correspondentes à questão 2, preste bastante atenção se os alunos demonstram conhecimento e compreensão adquirida do uso do C cedilha, para que a gente consiga avançar na questão da ortografização e, enfim, caminhar para um passo importante no processo de alfabetização. Olá, professor. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como alterar o som da vogal A para AN. Eu tenho 3 recursos, ou eu uso o TIL, ou uso o M, ou uso o N. Vamos ver isso dentro de um exercício para ficar mais fácil para a gente conversar e para trabalhar com as crianças? Nós pegamos a página 34 do caderno do aluno, onde começamos retomando conhecimentos já adquiridos, ou informações já passadas em trabalhos anteriores. Então, eles já estudaram, por exemplo, que o TIL, o M e o N, para final de sílaba, precisa seguir algumas regras. Primeiro que o TIL é utilizado apenas em cima das vogais A e O. O M é utilizado antes das consoantes que são bilabiais como ele, como é o caso da letra B e da letra P. Já a consoante N acompanha o A, para fazer ele também ficar com som de AN em todas as outras consoantes do alfabeto que não seja B e P. Então, a gente está retomando conhecimentos já trabalhados e agora nós vamos juntar esses conhecimentos para entender um pouco de como fazer a letra A ficar com som de AN. Se a gente pede a leitura das crianças em voz alta das palavras que estão nos 2 primeiros boxes do item 1, eu tenho lá, quando eu coloco o TIL, eu passo a ter o som de LAN. Aí eu tenho a palavra lance, que é o uso do N antes do C, e eu tenho a palavra tampo, que é M, porque a próxima consoante é a letra P. Então, relembrando, eu uso M antes de P e de B, porque são as 3 consoantes bilabiais. Ou seja, eu fecho, eu encosto o lábio para pronunciar o som de M, de B e de P. Então, a vogal A, ela pode ter esses mesmos sons de AN, mas em 3 situações diferentes. Na palavra LAN, pela adoção do TIL, na palavra lance,
pela adoção do N e na palavra tampo pela adoção da consoante M. Então, se a gente passa para o exercício 2, e é importante que a gente deixe os alunos lerem sozinhos ou fazer tentativas de leitura, chamando a atenção para que eles observem a sílaba destacada com a cor roxa, para que ele perceba como foi alterado o som da letra A. Então, eu tenho os itens A, B, C e D com a adoção do tio, e eu tenho os itens E, F, G, H também alterando o som da letra A para AN, só que com uso ora de N, ora de M, a depender da próxima consoante que vem depois da adoção do M. Então, é sempre importante eu pensar que eu não uso tio em sílaba que está em qualquer um dos lugares da palavra, né? Eu uso o tio, na maioria das vezes, quando esse A está acompanhado de O, no caso de anão, ou de nenhuma outra letra. Ele é um A de final de sílaba. Retome isso com os alunos, é importante que eles possam visualizar esses 3 recursos que a gente tem para alternar o som da letra A. O A com M, o A com N, ou colocando o tio para marcar uma mudança sonora. Até a próxima, tomara que dê tudo certo, capriche para que os alunos não tenham dúvida nesse tipo de registro ou de leitura. Tchau, tchau. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Mamãe, vovó, espero que dê para entender a importância do uso do cedilha, do C e do tio, do M e do N, tá? Espero, como eu preciso de vocês, da ajuda de vocês, por isso que resolvi mostrar esse vídeo, tá? Da sugestão do autor. Então, vamos lá. Fazendo os exercícios, né? Como foi dito lá no vídeo. Leia em voz alta as palavras das listas 1 e 2. Calcar, calçar, faca, faça, peco, peço, acudir, açude. Na lista letra A, que som tem a letra C nas palavras da lista 1. E na lista 2, tá? B, que som muda, que sinal muda o som da letra C nas palavras da lista 2. Cedilha, né? Como foi falado lá no vídeo. Número 2. Preste atenção às letras destacadas nas palavras a seguir. Cintura, certo, praça, poço, açúcar, caçula, lenço, fácil, aliança, romance. Letra A. Que vogais vêm depois da letra cedilha e depois da letra C? B. Escreva o uso da regra. Escreva a regra do uso da letra cedilha. C. Complete com C, cedilha. Aqui lembrando, com cedilha eu uso as vogais A, O, U. Com a letra C, letra I, a vogal E e a vogal I, tá? Pausem o vídeo que nós vamos fazer as correções. Então, vamos lá para as correções? Ok. Então, na lista 1, letra A. Na lista 1, a letra C tem som de K, como na palavra casa. Olha o sonzinho, ó, da letrinha C, ó. E na lista 2, a letra C tem som de S, como na palavra assar, tá? Agora, aqui, ó, na letrinha A da página 33. Depois de cedilha, vem as vogais
A, U, e depois de C vem as vogais E, I, tá? Letra B. Escreva a regra do uso do cedilha. Então, a letra cedilha não é usada em início de palavras e somente pode ser escrita antes das vogais A, O, U. Aqui era só completar, confiram a resposta e depois pode colocar um certo, tá bom? Vamos lá para a página 34, que lá no vídeo também falou sobre o uso do tio, do M e do N. A tia explicou lá na sala de aula que o M vem, a mamãe dá a mãozinha para o papai e para o bebê, né? E o N vem antes das outras consoantes. Vamos lá para a próxima página, 34. Crianças, então aqui na página 34, o tio e vogal seguida de M ou de N. Como vocês já estudaram, vamos grifar o você já estudou. Já estudamos sobre o tio, o M e o N no final de sílaba. O tio é colocado apenas sobre as vogais A e O. O M é utilizado antes das consoantes P e B, que a mamãe dá a mãozinha para o papai e para o bebê. E o N no final da sílaba aparece antes das consoantes que não sejam B e P, tá? Como vocês já viram lá no vídeo. Número 1. Leia em voz alta as palavras abaixo e observe a vogal A. Lá, lã, lance, tampo. Meu somzinho sai nasal, tá? Tá? A vogal A não tem o mesmo som nessas palavras. O que acrescentamos à vogal A para indicar a diferença de pronúncia dessas palavras? Em lã, o que eu acrescentei? Em lance, o que eu acrescentei? Tampo, o que eu acrescentei? 2. Leia as palavras e observe a posição das sílabas. A posição, o lugar das sílabas. Anã, galã, titã, romã. Final, 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 final. Governante, lâmpada, tanque, acampar. Pergunta. Não se usa o tio em sílaba que está em qual lugar, em qual posição da palavra? Acabei de dar uma dica aqui, hein? Certo? Número 3, na página 35, é um caça-palavras, tá? Só que vocês terão uma cor específica para pintar. Palavras com tio, palavras com vogal mais M e palavras com a vogal mais N. Preste atenção. A vogal mais M precisa estar no final da sílaba, não da palavra, da sílaba. E a vogal mais N também precisa estar no final da sílaba, não da palavra. Lógico, da palavra, né? Se for quindim, né? Aí é final de sílaba também. Tá bom? Vamos lá? Pausem o vídeo para a gente fazer as correções. Podemos? Ah lá. Desse lado aqui na página 34, em lã a gente acrescentou o tio, em lance a gente acrescentou o N, em tampo a gente acrescentou o M. Não se usa o tio em sílaba que está no início e no meio da palavra. Aqui façam a correção. Foram essas palavras que eu achei, tá? Com tio, com vogal mais M e a vogal mais N, tá? Se vocês acharem outra, só me mandar, que eu não consegui achar, tá? Agora nós vamos
para outra página, página 36, tá? Página 36, letra H, depois de LCN. Nós já vimos também isso, tá? Você já estudou. Já estudamos sobre o H junto do LCN. Quando as letras LCN são seguidas pelo H, o som dessas palavras muda. Veja, galo, galho, nico, nicho, pino, pinho. Leia as palavras e depois contorne a letra que diferencia as palavras de cada par. Telha, tela. O que diferenciou aqui? O H. Minha, mina. O H. Rolha, rola. O H, vocês vão contornar, tá? Choque, coque. O H também, tá? Aqui é o vamos jogar. Palavra e textos corretos, tá? Se quiserem fazer em casa. Agora, crianças, nós vamos ver um vídeo, outro vídeo. É mais também para o papai, para a mamãe, para as vovós, tá? Essa parte da produção oral, eu vou depender só de vocês. Por isso que eu também coloquei a dica do autor, certo? Então, eu gostaria que prestassem muita atenção na dica da prática, tá? Porque nessa produção oral, eu vou precisar só de vocês, tá? Então, são vocês que farão aí em casa essa produção oral. Porque nosso módulo não chama foto, legenda. Então, lá no vídeo vai falar que o poder, né, do discurso, o poder da legenda, a força que a legenda tem, pode mudar totalmente a interpretação da pessoa naquela determinada foto, tá? Então, é agora que nós temos que trabalhar isso com as crianças, né? Para elas terem uma visão mais crítica, um discurso mais crítico, né? Então, aos poucos que a gente vai trabalhando esse poder da oralidade, né? Esse poder do discurso, o poder da força, né? A força que o discurso tem sobre uma legenda, tá? Pode mudar totalmente a interpretação daquela determinada foto, só pela legenda, tá? Então, eu gostaria de coração que vocês prestassem bem atenção na dica que o autor dá para vocês trabalharem aí em casa a produção oral. Tudo bem? Vamos lá? Olá, professor. Hoje vamos conversar um pouco sobre a sessão produção oral. Um momento importante para ensinar os alunos a dominar de maneira intencional o seu discurso. Na página 37 do caderno do aluno, nós vamos ver uma sessão de produção oral, onde evidenciaremos para o aluno o poder do discurso. Para isso, nós vamos usar imagens, como vocês podem ver, e como, ao trocar o discurso, em cada uma das imagens eu posso mudar o valor e o significado e a interpretação que as pessoas podem ter dessas mesmas cenas. Então, eu vou pegar a cena 4, por exemplo. Eu posso criar uma legenda para a cena 4 que leve o observador a pensar que eu estou passando por um período de desperdício de água. Olha que horror, por exemplo, uma família que não educa seu filho para manter a torneira fechada enquanto ele escova os dentes. Mas posso pegar essa mesma imagem e criar uma interpretação positiva. Na casa da Cláudia, pela primeira vez, eles estão tendo água encanada. Quando a pia do banheiro recebeu a torneira e ela foi aberta e a água jorrou, é a alegria de se ter água tratada, água corrente na pia do banheiro da família pela primeira vez. Então, a força de uma legenda, a força do discurso, pode mudar a interpretação de uma imagem.
Se eu pego a imagem 3, por exemplo, desse senhor, eu posso criar um nome para esse personagem, posso criar um nome para o cachorro dele, posso falar de coisas alegres como saudade, reencontro, amigo fiel, depois de 2 anos sem se ver, então matando saudade, ou posso criar uma expectativa no meu observador de imagem de outros sentimentos, né? Mesmo senhor, mesmo cachorro, e posso pensar, é a última vez que eles se veem, esse senhor adquiriu uma doença que o impede de ter contato com animais, e apesar de terem sido amigos de muitos anos, agora vão ter que se separar para sempre. A imagem é a mesma, o poder do discurso é que é muito forte. Então, trabalhar dentro do eixo de oralidade, como a Base Nacional Curricular preconiza, é eu, de uma forma lúdica e até quase como uma brincadeira, agora no 2º ano, quando eles são ainda muito jovens, vou mostrando para ele o poder do discurso, o poder da palavra e a força que ela tem dentro de uma própria imagem. Isso vai auxiliar os alunos, inclusive, a construir um pensamento mais crítico, porque às vezes é muito comum na mídia, uma mesma imagem, ganhar legendas diferentes, comentários diferentes, e o sentido muda completamente. Então, eu posso, desde muito cedo, mostrar isso para o aluno. Como que, ao dominar o meu discurso oral com intencionalidade, com controle, eu posso levar o meu ouvinte ou o meu interlocutor a mudar de opinião, a modular, inclusive, o comportamento dele, com o tom de voz, com as palavras escolhidas, com as impressões que eu passo. Então, professor, atenção redobrada à sessão produção oral. Amadurecer o aluno para que ele consiga modular o discurso de uma forma consciente, intencional e sempre, de maneira ética, é um aprendizado muito importante que a gente constrói desde pequenininho com eles, tá bom? Um bom trabalho para você e sucesso nos resultados com seus alunos. Até a próxima. Produção oral. Observe as imagens e converse com os colegas, na verdade aí em casa, sobre as impressões que elas causam em vocês. Por exemplo, alegria, tristeza, saudade. Alguma vontade, alguma dúvida, curiosidade, espanto, enfim. As imagens sozinhas podem gerar diferentes sentimentos em quem as observa, mas as legendas, acabou de falar no vídeo, né? Podem explicar uma imagem, ou mesmo direcionar o que as pessoas pensam e sentem ao observá-las, tá? Então, essa produção oral é para fazer aí em casa, com a família. Tudo bem? Bom final de semana. Fiquem com Deus. Espero a foto de vocês. E até segunda, tá? Um beijo. Tchau, tchau.